Hello, my darlings! No vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês. Foi muito engraçada. Que foi o dia quando eu fiquei pelada no meio do parque aquático. Sim, vocês não entenderam errado. Eu fiquei pelada no meio do parque aquático. Não totalmente pelada. Totalmente pelada. Mas eu vou contar a história desde o início. Eu e minha família, a gente decidiu viajar. E aí a gente foi pra Santa Catarina. E aí a gente desceu em Florianópolis, pegou o carro, fomos pra Penha, que era o local onde a gente tinha reservado o AP. E aí lá no AP a gente começou a pesquisar. Eu postei no meu Instagram até pedindo ajuda de vocês de coisas legais para se fazer no norte de Santa Catarina, né? Que a gente tava mais pro norte. E aí vocês deram várias ideias. E uma das ideias foi que era pra gente ir no parque aquático em Cascataí, eu acho que era o nome do local, sabe? Eu sei que o nome do parque era Cascaneia. E aí, num dos dias, nós resolvemos ir. A gente foi depois do almoço, então assim, a gente não aproveitou muito o parque aquático. A gente não aproveitou muito, assim, em certos pontos, sabe? Muitas horas, que eu quero dizer. Porque a gente foi em tudo praticamente. Acho que a gente só não foi em um brinquedo. E assim mesmo foi porque a gente ficou meio cagão. E aí, na hora que a gente perdeu o medo de ir, o parque fechou, né? Mas tava tudo bem, tava tudo certo. E aí que foi muito divertido, que a gente já chegou com minha mãe levando o tombo da espreguiçadeira, caiu mesmo. A gente ficou morrendo de medo, porque minha mãe tem problema de coluna e só ela dirigia. E aí, como é que a gente ia voltar pra Penha se a gente tava em Cascadeia? Enfim, é... minha mãe quase matou a gente, porque depois a gente descobriu uma piscina que era aquecida, e aí quando a gente comentou, não, mãe, mas a piscina é aquecida, não, por que vocês não me falaram desde o início? Que eu não saía de dentro da piscina. E aí, que até então ela tava só no bar, sabe? Tipo, lá, olhando a gente ia aqui, ali, não sei o que, passava por ela e tal, não sei o que. E aí quando ela descobriu a piscina quente, ela ficou dentro da piscina quente, só com as coisinhas assim perto dela pra ela olhar. E aí ali ela curtindo, e a gente curtindo o restante do parque. Ela também foi num negócio de uma cachoeira muito maneiro que tinha, que era um balde que enchendo, 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 de repente ele virava. E aí minha mãe foi e quase morreu afogada com o balde. Enfim, minha mãe é um caso à parte. Minha mãe é uma peça, gente. Gente, eu deveria fazer eu tinha que fazer dois livros. Dois livros. Um da minha vida amorosa e um sobre a minha mãe. Que olha, eu ia ficar rica. Eu ia ficar rica vendendo esses livros. Sem brincadeira. E olha que o povo fala que o pessoal não fica rico vendendo livro, não. Mas eu iria com esses livros. E aí, era eu, meu irmão e meus dois primos. Uma menina e um menino. A minha prima, ela é muito cagona. No Beto Carreiro, por exemplo, os três iam em todos os brinquedos. Ela ficava de fora. A gente foi no Cabum, tudo bem que minha alma tá até hoje lá em cima. A gente foi em montanha-russa. Enfim, o meu irmão era mais corajoso, que ele foi o único que foi na pior montanha-russa que tinha lá. Eu e meu outro primo, a gente ficou tipo, vai lá, meu filho, se mata sozinho, sabe? Mas até hoje eu não sei como é que minha mãe deixou ele ir naquilo. Mas tá tudo bem. E eu me arrependo até hoje de não ter ido. Mas tá tudo bem também, é sobre isso. E aí, que nesse parque, depois de eu ter ido lá e ter me arrependido de não ter participado de tudo, eu falei, não, aqui eu venho tudo. Tinha um toboágua que era, tipo, o maior do parque, que a gente subia, 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 o negócio não passava, e o negócio não caía, caía assim, e o teu corpo saía do brinquedo. Gente, a morte estava ali próxima da gente. Só que a gente não imaginava que a morte ia estar próxima num toboágua que era simples. Porque tinha um toboágua que ele era pequenininho, vamos botar assim, que dava pra ir todo mundo junto, de trenzinho. E aí essa minha prima falou assim, nesse eu vou então com vocês. A gente, então tá bom. Então vamos lá, todo mundo de trenzinho. Meu irmão primeiro, meu irmão gigante, né, de tamanho e de largura. Ele falou, ele vai primeiro. Aí eu fui atrás e ela atrás de mim, porque o meu outro primo tinha se revoltado com a gente, porque a gente tava levando 30 anos pra poder descer, porque ela tava tentando tomar coragem, não sei o que, ele pegou e foi sozinho. E aí fomos os três, meu irmão, eu, minha prima atrás de mim, se segurando. Chegou no meio do caminho, quase no final do toboágua, o bonito do meu irmão, a cueca entrou no rabo dele, aí o que ele fez?
foi tirar a cueca do rabo, né? Dali da bundinha e tal, não sei o que. O que aconteceu? A gente descendo em alta velocidade, ele vira pro lado e aí ele capota e vai parar do outro lado no outro toboágua. Eu ali fui com tudo de frente para eu poder parar o trenzinho. Então, a gente não tava esperando que fosse eu. Mas até aí, tudo bem. O que aconteceu foi que eu tomei o baque, e eu tomei o baque, só que eu tomei o baque de olho aberto, porque eu tava vendo, tipo, meu irmão caindo. E eu não posso ver pessoas caindo, levando tombo, nem nada do tipo, porque eu não tenho maturidade para isso. Eu não tenho maturidade. Se eu caio no chão, eu, tipo, aproveito que eu já tô no chão e acabo de rolar de rir, entendeu? Então, assim, imagine os outros. Então, ele ali, tipo, dando cambalhota, tendo batido cabeça, escambau a quatro, e eu me escangalhando de rir da cara dele. Depois de ter sofrido quase um afogamento ali por causa da água que veio, né? Mas eu chorando de rir da cara dele. E aí, nisso, a minha prima pega e grita: Emanuele, você está pelada! E aí eu pego, eu olho pra baixo, a parte de cima do biquíni subiu e a parte de baixo foi pro lado. E aí eu... E tinha o salva-vidas assim, bem de frente pra mim. Aquele homem viu tudo, gente. Eu espero que não tenha câmeras naquele parque. Porque se aquele homem comenta, todos os funcionários do parque me viram pelada. Graças a Deus, eu nunca achei o vídeo na internet. Obrigada ao parque por não ter liberado o vídeo, caso vocês tenham câmera ali naquela área. Agradeço de verdade. Só que quando eu fiquei pelada, o que você imagina? A pessoa vai pegar e vai fazer o quê? A pessoa vai se cobrir. A pessoa vai morrer de vergonha. Né? Não é isso que você espera? Pois bem, eu comecei a rir. Aí mesmo foi que eu ri e eu não conseguia fazer mais nada. Eu ria, e eu ria, e eu ria. E aí você pergunta, mas não estava pelada rindo? Basicamente, era isso. Quem me tapou foi minha prima. Chegou, tipo, que ela tava atrás porque era um trenzinho, botou a mão. E aí eu rindo, e eu rindo, e eu rindo, e eu rindo. E aí ela, tipo, ajeita isso, menina. E ela ajeitando. Aí depois que passou minha crise de riso, eu fui lá, me ajeitei toda, levantei, ainda rindo pra caraca. Aí eu fui perguntar pro meu irmão o que tinha acontecido com ele pra ele parar no outro bloco, que até então eu não tinha entendido por que ele tinha feito aquilo, o que tinha acontecido, por que aquele brinquedo era tão perigoso daquele jeito, que foi batendo cabeça. E aí que ele foi e explicou que ele deu a cambalhota e foi parar do outro lado por causa, né, da cueca que entrou. E aí eu, tipo, bonito, você não podia ter esperado chegar no final pra você tirar a cueca, não. Tinha que tirar a cueca no meio do caminho mesmo. Enfim, ri de chorar. E aí, depois disso, que eu já tinha perdido a dignidade completa, eu fui no outro toboágua. Eu falei, gente, tô pra morrer? Que seja agora, que eu perdi a dignidade aqui mesmo. Perco a vida logo de uma vez. Enfim, foi essa a história. E aí eu sempre, quando tem aquele jogo duas verdades, duas mentiras, uma verdade, eu sempre conto essa e todo mundo acha que essa é a mentira. Mas não, gente, isso foi verdade. E eu tenho inúmeras histórias surreais dessa viagem pra poder contar. Que é basicamente assim, foi o que eu falei. Minha mãe é uma peça, né? E aí, junto ainda com os meus primos, que também não são nada muito legais, então a combinação não é muito legal, não. Sabe? Sempre tem pérolas. Eu posso voltar depois contando pra vocês uma outra ocasião que a gente teve nessa viagem que foi muito engraçada. E até hoje, eu quando lembro disso, eu choro de rir. Enfim. Mas dei um like aqui, gente. Afinal de contas, eu fiquei pelada no parque. Deixa um comentário aqui também de vocês, se vocês já passaram por alguma situação que fosse constrangedora no nível de vocês perderem a dignidade de vocês. E então é isso, valeu, fui!